Fala pessoal, boa tarde. Estou aqui com o consultor Diego. A gente vai hoje falar mais um pouquinho sobre a trilha de conhecimento que a gente está disponibilizando para vocês, né, nas nossas mídias. Então, a gente falou já um pouquinho sobre a história da consultoria e também falamos um pouquinho sobre, né, o nosso interesse em estar oferecendo um curso, né, para que você que tem interesse possa se tornar um consultor ou você queira saber até um pouco mais sobre essa profissão, né? E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, né, do que a gente vai estar ofertando nesse curso, né? Falando um pouquinho mais, de fato, o que os módulos vão ter contemplados ali em relação à questão de materiais e até mesmo do que a gente vai ofertar de experiência, né, em cada etapa que o curso vai acabar abrangendo, né? Então, até a gente está fazendo de forma remota, utilizando aí uma ferramenta que é muito comum dentro do mundo da consultoria, né? Até no primeiro vídeo a gente até comentou ali Exato. que depois da pandemia isso se tornou muito comum e a gente está usando justamente essa ferramenta para poder fazer essa gravação, né? E, bom, falando um pouquinho sobre os módulos, né? Falando um pouquinho sobre como que a gente, de fato, vai estar apresentando na prática esse curso para vocês. A gente vai estar iniciando, né, explicando como que você pode, de fato, ser um consultor, ou seja, de pessoa física ou de pessoa jurídica. Lembrando que para ser um consultor tem algumas premissas, né, Diego? Até se tu quiser comentar um pouquinho de forma bem breve. A gente até fez um vídeo, já disponibilizou esse vídeo nas nossas mídias, tudo. Mas se o Diego quiser até dar uma reforçadinha sobre essa questão das premissas, né? Porque antes de tu, né, avançar, vamos dizer assim, na atividade de consultor, é importante que você saiba, né, quais são as premissas, né? É isso aí, então. Como o Thiago comentou, né, existem algumas premissas para que as pessoas possam se tornar consultores. Quando a gente fala que alguém quer se tornar ou é um consultor, essa pessoa ela é especialista em uma determinada área, né? Então, não menos do que isso, ou seja, ela não pode sair dando um processo de consultoria, auxiliando outras empresas ou processos, sem que ela detenha aquele conhecimento, tanto teórico quanto prático já, né? Então, a pessoa ela já tem que vir de uma formação na área e também possuir experiências práticas, atuando nessa mesma área na qual ela pretende estar prestando esse processo de consultoria. Pode ser em qualquer área, né? Diversas áreas são possíveis para ter esse para estar atuando como consultor, não necessariamente só como finanças, como processos, uma série de outras áreas como marketing, pessoas, né, logística, engenharia, enfim, de uma série de profissões podem ser consultores. O que vai demandar é o quanto o mercado está buscando isso, né? Então, além disso, tem algumas outras ferramentas que são básicas para que um consultor possa estar realmente implementando, né, a sua consultoria. Eu uso comumente o exemplo do Excel, né? Então, você, para ser um consultor, basicamente tem que ter um conhecimento considerável nessas ferramentas Word aí, né, nessas ferramentas Office, pacote Office como um todo. Por quê? Porque quando a gente vai estar tendo a interface com o cliente, quando a gente vai estar na linha de frente, a gente está lá para resolver problemas e a gente vai conseguir só resolver os problemas tendo uma boa base de informação, sabendo como analisar esses dados, como estratificar isso, né? Transformando essas dores e essas informações que a empresa tem em tomada de decisão. E a gente normalmente utiliza essa base de dados para análise, né? Então, são algumas premissas que são importantes: conhecimento teórico validado, né? Conhecimento prático validado e conhecimento de ferramentas que vão estar auxiliando no processo de consultoria em si. Então, até não se preocupem na questão da, eu tenho conhecimento técnico, tenho conhecimento teórico, mas eu não sei utilizar ferramentas. A gente vai estar dentro do nosso curso apresentando em alguns módulos algumas ferramentas de bônus, né? Dando direcionamento de cursos, até mesmo palestras que vocês podem estar participando e fazendo, né? Para estar aperfeiçoando esse tipo de utilização de ferramenta, compartilhando planilhas para iniciar uma análise, fazer uma análise inicial, né? De um determinado processo.
Mas é importante deixar isso frisado que você precisa de ter de conhecimento. A gente não está vindo aqui falando que e vamos transformar você em consultor, mas que a gente vai criar know-how técnico específico e ensinar vocês a utilizarem essas ferramentas do zero, né? Então tem uma contrapartida nisso, né? Então cabe a vocês já terem principalmente passar nessa análise inicial aí para estar podendo avançar no nosso curso. Perfeito. E também um outro ponto, né? Pode ser que tenha já o conhecimento teórico, mas que não tenha o conhecimento prático, né? Então, aqui também é uma grande oportunidade de conseguir entender, né, a dinâmica e entender como gerar justamente esse conhecimento prático, né? Porque, como o Diego mesmo disse, se tu não tem o conhecimento na prática ali, enfim, a capacidade registrada devidamente validada, por meio do curso também vai entender como fazer isso, né? Então, é uma excelente oportunidade para quem também está aí se formando e tem interesse na área e quer saber qual que é o caminho que tem que seguir, tá bom? É verdade, verdade. É, Tendo a base é o conhecimento teórico, né? O prático a gente até, complementando o que o Thiago comentou, a gente vai estar direcionando de como está fazendo essas validações, até porque em determinados módulos do curso a gente vai ter que comprovar essa capacidade técnica. Então, tudo isso através de documentos, atendimento a clientes, né? Então, tudo isso vai ficando mais claro à medida que a gente vai evoluindo. perfeito. Quando a gente já fala de uma forma muito ampla em questão dos módulos que a gente vai estar disponibilizando, né, através do curso, o primeiro módulo é para poder explicar para vocês, né, de fato, como que vocês vão conseguir se transformar num consultor, seja pessoa física ou pessoa jurídica. É óbvio que tudo que a gente está falando aqui é tudo muito superficial, por questão de tempo, enfim, então é mais para vocês entenderem, né, o que que o curso vai abranger, mas de uma forma breve, quando a gente fala em atendimento como pessoa física, é de fato sem nenhum CNPJ registrado, né? Então, você como pessoa física, né, realiza todas as atividades que teoricamente foram, né, feitas, foi feito através do acordo com o cliente, e por meio da pessoa física você vai gerar naturalmente a nota fiscal e vai acabar absorvendo o imposto em relação àquilo. É óbvio que a pessoa É, física ela, né, tem menos vantagens, né, Diego, até porque, querendo ou não, a carga tributária acaba ficando um pouquinho mais agressiva. E também tem a desvantagem, até vou mencionar aqui como a principal desvantagem, até a desvantagem comercial, né? Porque pode ser que muitas empresas, principalmente de média, grande porte, acabem não querendo contratar uma pessoa física para realizar a atividade, porque pode ser que a contratação seja por meio de algum tipo de edital, né? licitação, edital, exatamente, né? Então isso acaba sendo um dos empecilhos, né? É o mais comum que a gente presencia no dia a dia e até mesmo para editais governamentais, né, também, são pessoas jurídicas. Então, a gente comenta da possibilidade de ser pessoa física e trabalhar como consultor, mas 95% dos casos são pessoas jurídicas, né? Então, dentro do curso, a gente também vai ter um módulo falando especificamente de como que a pessoa jurídica precisa ser formada, né? Quais são os canais, enfim, a gente vai trazer um pouco de um contador parceiro, uma contabilidade parceira nossa, abrangendo um pouco mais sobre essa questão tributária, enfim, para deixar isso bem claro e nenhuma dúvida. Até porque Posso tem ser pessoa física? Posso, mas hoje no mercado ele é mais direcionado dentro desse universo de consultoria para área para atuar como pessoa jurídica, né? exatamente. E essa questão, né, de ter uma análise tributária antes de abrir a empresa é extremamente importante, porque dependendo da análise, tu acaba entrando em alíquotas diferentes, né, algumas mais benéficas, outras menos. Então, uma análise inicial já por parte de uma contabilidade, um contador qualificado, vamos dizer assim, já traz grandes vantagens de start já, né? Agora, é importante, né, que né, o fato da gente falar que preferencialmente pessoa jurídica, isso não quer dizer que você que quer trabalhar, por exemplo, como um consultor independente, sozinho,
que isso seja um problema. Você pode abrir uma empresa para você atuar e você já vai ter um CNPJ, né? Então, que fique bem Isso. claro que muitos até E não consultores, né? necessariamente, né? Desculpa só interromper, né? E não necessariamente que para que você ganhe experiência e valide a sua posição no mercado como consultor, você inicialmente precisa já ter a empresa aberta. Então, você pode primeiro criar essa capacidade técnica como pessoa física, mesmo buscando parceiros, e a gente vai estar explicando como fazer isso, né? Para daí depois estar realmente constituindo a sua empresa, depois que você já validou, foi para cliente, entendeu como funciona, né? Então, tem até, dependendo da situação, a gente vai dando direcionamento ali à medida que a gente vai evoluindo no curso. Perfeito, maravilha. Então, o segundo módulo ele entra já como pré-consultoria, né? Então, esse módulo ele já diz respeito à parte de como fazer captação de clientes, né? Então, como que você vai iniciar, vamos dizer assim, nesse mundo da consultoria, sendo que você não tem, às vezes, conhecido, até não tem o network. Então, naturalmente, a gente vai estar explicando para vocês técnicas, né? Onde vocês conseguem estar fazendo listas, conseguem estar buscando os clientes mais adequados para seu público-alvo, de fato, né? A gente vai dar orientações também na questão de como participar de eventos que são eventos pilares, vamos dizer assim, para poder realmente mover ponteiro, né? E também aonde esses eventos estão, né? Em instituições que são importantes você, né, ser parceiro, né, na busca de captação de cliente. Então, tudo isso, toda essa parte da pré-consultoria, quando a gente fala de captação de cliente, foi algo que a gente teve bastante dificuldade no início, porque a gente não tinha um apoio, né? A gente não tinha uma referência. Então, até o Diego mencionou no primeiro vídeo, se eu não me engano, que muita coisa foi na tentativa e erro, né? Não na questão de atendimento ao cliente, porque ali a gente tinha realmente conhecimento, mas na questão da captação do cliente. E então a gente conseguiu buscar um caminho, né, que hoje para nós fica muito claro da eficiência, que é um caminho de realmente fazer a captação desses clientes, né, saber levar para eles a solução mais ajustada, e a pré-consultoria ela acaba abrangendo isso, né? A parte da captação, as técnicas de captação, vai um pouco além, né? Porque depois que tu capta, depois que tu faz toda a questão do relacionamento, tem toda também a parte de criação Pré-análise, né? de A exato, pro- do o desenho da exatamente. proposta e o diagnóstico, né? E justamente o diagnóstico, né? E em caso de aprovação, até mesmo um contrato, né, de prestação de serviço. Então, a pré-consultoria a gente considera que vai até esse momento, né? Fez a captação, fez o relacionamento, o diagnóstico, né? Teve uma aprovação da proposta comercial que foi enviado, daí vem o contrato. Então, até aí a gente considera como pré-consultoria, né? E todo esse caminho a gente tem muito bem trilhado, muito bem desenhado para poder estar, inclusive, ofertando para vocês durante as devolutivas dos módulos, né? Não só na questão de conhecimento, mas também na questão de materiais. Então, muitos materiais que a gente tem hoje foram criados do zero, né, e de fato já consolidados, né, como eficientes. Então, esses materiais a gente também vai estar disponibilizando, né. Então, ou seja, vamos estar mostrando para vocês qual que é o caminho e entregando as ferramentas também para que vocês consigam estar trilhando esse caminho. Então, a pré-consultoria a gente acaba Exatamente. considerando isso, né, Diego, dentro do nosso módulo, que obviamente aqui de forma muito rápida a gente está falando o que, que vai abranger, mas quando a gente entra na hora de fato disponibilizar no curso, a gente está falando de vários vídeos ali, onde vai estar explicando a nível de detalhe mesmo, né, porque realmente é, um processo de consultoria, por ser um serviço onde geralmente não é vendido em grande escala, ele não é tão simples de ser vendido. Então, precisa, de fato, respeitar ali algumas necessidades, vamos dizer assim, do mercado até um relacionamento um pouco diferenciado com o teu potencial cliente, né, parceiro ali, e a gente vai estar entregando isso durante a pré-consultoria, correto, Diego? Isso mesmo, cara. E já avançando para o próximo tópico, que é a consultoria em si, né? Aqui a gente realmente começa o relacionamento com o cliente. E como parte primordial disso, cara, o primeiro passo é deixar tudo muito bem claro, qual é o caminho que vai ser trilhado, né? Qual que é a linha de tempo de execução dos serviços, deixar cronograma firmado já no começo do processo, para que depois, no decorrer, né, à medida que você vai evoluindo dentro dos processos de consultoria,
o teu cliente não venha te questionar sobre prazos de entrega, que o cronograma está em atraso, enfim, isso é muito importante e a gente vai estar pontuando, como o Thiago comentou, cada tópico desse vai abrir um leque gigantesco de materiais, de bases, planilhas, documentos, de passo a passo e de cases que a gente vai estar compartilhando de como vocês podem fazer. Então, a metodologia é justamente isso, pegar cada etapa, esmiuçar e falar assim, cara, nessa etapa do processo você tem que fazer isso utilizando esse documento como base. Então, dentro da consultoria como um todo, você já tem o diagnóstico, né? Já tem o pré-diagnóstico, já tem o contrato aprovado, já sabe qual é a dor do cliente. Então, no começo de tudo é estruturar isso, validar com o cliente um cronograma de entrega e deixar isso muito bem alinhado para que não gere frustrações à medida que o processo vai evoluindo, né? Então, a gente vai, como eu falei, né? A gente vai aprofundando, entregando materiais, mostrando como desenvolver esses cronogramas. Cada processo de consultoria é diferente, por mais que seja na mesma área, em clientes de segmentos parecidos, mas cada caso é um caso. Então a gente até tem que tomar muito cuidado com quando vai desenvolver processo de consultoria e achar que é só replicar o que foi feito em outras empresas. Pode ser que, como base, sim, né? Como conceito, sim, mas na prática a gente vai entendendo que sempre vai mudando uma coisinha aqui, até pelas características do teu próprio cliente. A gente vai falar sobre isso também, né? Tem clientes que possuem características diferentes. Tem o cliente que ele é mais novo de idade, já tem a mente um pouco mais aberta para um processo de consultoria. Tem aquele cliente que é de uma empresa familiar, que já é um senhor de mais idade, que já vivenciou muito mais experiências do que a gente, né? E que na cabeça dele talvez ele não precisaria de um processo, só contratou porque alguém da família indicou. Então são abordagens diferentes que a gente tem que ter para cada público. E aí, dentro disso que a gente vai evoluindo, a gente vai aprofundando também, né? Perfeito. É, essa parte realmente da consultoria aí é o coraçãozinho, vamos dizer assim, do nosso curso, né? No sentido de que, de fato, são muitos materiais envolvidos, né? E também, principalmente, como o Diego falou, é o alinhamento de expectativas que tem que acontecer desde o início do processo para que não haja frustrações, né? Já quanto à parte da pós-consultoria, basicamente é depois que aquele processo foi encerrado, né, de acordo com o cronograma, estar apresentando, né, foi apresentado, todos os resultados foram realmente eficientes diante do cronograma. Então, basicamente, é pegar e fazer todo aquele processo de relacionamento ser contínuo com o teu cliente. E, obviamente, né, quando a gente fala de um processo de consultoria pontual, ele sempre vai nos trazer margem para fazer mais melhorias em cima daquilo que está sendo construído, né? É um ciclo de melhorias, na verdade. Então, sempre quando a gente encerra um processo, a pós-consultoria é justamente um relacionamento contínuo e até mesmo estar ofertando ao cliente, né, aquela empresa, novos processos ou até mesmo algum tipo de assinatura, né, onde de forma mensal você vai estar fazendo acompanhamentos, obviamente, desde que aquilo faça total sentido para o teu cliente. E é muito natural que isso aconteça, porque quando o cliente ele começa a ver o resultado que teve durante o primeiro processo contratado, naturalmente ele vai querer dar continuidade através de outros processos ou até mesmo de um acompanhamento próximo por parte do consultor, né? Então, a pós-consultoria é isso, né? Mostrar justamente como fazer esse relacionamento depois do processo finalizado. E o último... E na pós-consultoria é importante, né? Só Uhum, complementando, a gente usa sempre a analogia que a empresa ela funciona como uma máquina. Então, cada setor é uma engrenagem. Então, se você é da área de processos, finanças, independente da área que você esteja, às vezes, na parte financeira, a gente sempre brinca que o financeiro ele é uma resultante. Então, a gente, quando finaliza um processo de gestão financeira, a gente vai ver e entender que talvez o problema não esteja realmente em finanças, vai estar em alguma outra área.
E nosso papel como consultor é justamente estar apontando esses outros caminhos de outros processos de consultoria que o nosso cliente pode vir a consumir, né? Então, após consultoria, como o Thiago falou, ela é melhoria contínua. A gente pode até ter como base o ciclo PDCA, né? Terminou um ciclo, inicia-se outro. Outra analogia que a gente faz é que nem trabalho de casa, né? A gente termina de limpar a casa, não, terminou de limpar, a casa vai sujar de novo. Então, tem que ficar sempre nesse fluxo contínuo e de estar sempre melhorando, evoluindo, né? E a pós-consultoria, ela é isso. Não quer dizer que o processo terminou, quer dizer que um novo ciclo está iniciando. Isso é muito comum acontecer. Tem empresas parceiras nossas que a gente está há 2 anos já fazendo acompanhamento, 3 anos fazendo acompanhamento, encerra-se um ciclo, a gente vê a possibilidade de estar iniciando um outro, né? Então, isso é importante também vocês terem em mente, né? Perfeito. E o nosso último módulo, né, é justamente dúvidas gerais sobre um processo de consultoria, né? Naturalmente, muitas dessas dúvidas vão estar já sendo respondidas durante os módulos anteriores, mas a gente vai ter esse último módulo que é justamente para fixar, ou seja, a gente vai disponibilizar no módulo tudo aquilo que a gente mais escutou em relação a dúvidas por parte de vocês, ou até o que a gente mais escuta, né, no meio dos processos, enfim. Dá um exemplo aqui, né? Quanto que eu devo cobrar o meu processo de consultoria, né? Como que eu devo precificar? Outra pergunta, quanto tempo que dura um processo de consultoria, né? Então, naturalmente, essas perguntas elas não têm uma resposta fixada, mas daí a gente vai estar mostrando, né, no módulo como que deve ser a abordagem para cada tipo de situação, né? Quanto que deve ser cobrado para cada tipo de situação, quanto tempo que dura para cada tipo de situação. Então, esse último módulo ele vai justamente abranger isso, né? As perguntas mais recorrentes, vamos dizer assim, tá? Obviamente, né, tudo que a gente falou aqui, a gente vai estar entrando no nível de detalhe ainda maior, ainda com mais detalhes as divulgações aqui nas próprias mídias, no YouTube, né, e no próprio curso, que daí sim a gente vai estar, né, entregando todas as ferramentas, e todo o apoio necessário para poder estar colocando em prática, certo? E E ainda tem um módulo bônus que a gente não vai abrir agora, né? Mas para quem for consumir o nosso curso, a gente vai estar disponibilizando esse módulo bônus e também a gente vai estar disponibilizando para que alguém dentro alguma pessoa que consumiu o nosso curso também consiga estar. A gente vai fazer um sorteio, né? E talvez premiar para que uma pessoa venha e acompanhe a gente durante um determinado período, para que a gente mostre realmente na prática como que é estar indo no cliente, enfim. Então fiquem ligados, né? Os módulos como base são esses, mas tem algumas coisas aí que a gente vai ir mostrando para vocês à medida que vai evoluindo o fluxo do nosso curso também. Perfeito. Então, a melhor coisa a ser feito de momento é continuar acompanhando os materiais, né? Continuar acompanhando os vídeos que a gente está lançando semanalmente, né? Os materiais, enfim, que muito em breve o curso em si também vai estar disponível para todos vocês que têm interesse em ser consultor ou querem até mesmo entender um pouco mais sobre essa profissão, correto? É isso aí. É importante frisar que a gente está trazendo uma possibilidade de uma carreira, né? Então, se você está saindo agora da sua graduação, ou se você já tem experiência de mercado e quer trilhar essa nova oportunidade, esse é o caminho, né? E a gente vai estar facilitando chegar nesse rumo que vocês almejam, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado, então, por acompanhar a gente nesse vídeo. Diego, também muito obrigado por estar compartilhando aí a tela comigo. Valeu, pessoal, até Beleza? Valeu, mais. pessoal. Até mais.